história de hoje, o relato sobrenatural, se passa com uma bruxa. Sim, uma bruxa, que vive na chamada mansão Dunwich, ao norte de Nova York. Esta mansão, ela nos conta, tem mais de um século. E atrás dela ficava uma garagem para carroças muito mais velha que a casa principal, e num certo estado de abandono. Havia um boato de que a garagem para as carroças possuía uma passagem subterrânea secreta que era usada por escravos negros em fuga para o Canadá na época da lendária ferrovia subterrânea. Construída no final do século XIX por Edwin Richardson, que era um dos homens trazidos à região pela construção de uma ferrovia, a casa tinha uma reputação bem difundida de ser assombrada, e as pessoas do lugar alegavam ter ouvido o som de choro vindo do sótão ou luzes estranhas brilhando e movendo-se pelas janelas. Esta mulher que mora nessa casa, na mansão Dunwich, começa a nos contar sobre como ela chegou lá. O caminhão de mudança com nossa mobília não chegara ainda. Por isso passamos nossa primeira noite na casa dormindo na sala de estar, em um velho sofá-cama que os antigos donos deixaram para trás. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Ao venderem uma casa, boa parte da mobília ainda se encontrar ali. E às vezes essa mobília já passou por diversos donos, tendo muita história. Era pouco depois da meia-noite quando acordei com o som de tábuas rangendo, vindo dos cômodos sobre nós. Com muito medo que alguém tivesse invadido nossa casa enquanto dormíamos e estávamos andando pelo segundo andar, acordei meu marido e falei que poderia haver um invasor na casa. Ele foi investigar, mas voltou alguns minutos depois e me informou que não havia ninguém lá em cima, assegurando-me que a casa era bastante segura. Ele sugeriu que o ranger que eu ouvira era provavelmente um dos sons naturais de uma casa antiga como aquela. Então ele disse, era isso ou tem algum fantasma perambulando por lá. Desligamos o velho candelabro que ficava pendurado em um medalhão de gesso e voltamos para a cama. Não haviam passado mais que alguns minutos antes que a temperatura repentinamente ficasse estranhamente fria. Na mesma hora em que pensava como isso era estranho, uma vez que a fornalha estava ligada e os aquecedores a vapor nos cômodos estavam muito quentes, o silêncio da noite escura foi interrompida abruptamente por batidas fortes, vindas do segundo andar. Parecia com um punho batendo com raiva em uma parede, e lentamente deslocou-se do lado leste para o oeste, onde ficava a escada caracol. Fiquei aos pés da escada e gritei corajosamente. Pare com essa algazarra aí em cima. Estamos tentando dormir aqui embaixo. Ela gritou pro nada, pois não havia nada lá em cima. Mas o som cessou, conforme minhas palavras ecoavam pelos cômodos. Pouco após nos mudarmos para casa, começamos a reformar e remodelar o lugar. O nosso quarto principal estava no topo da lista. Era um pequeno quarto de costura, cheio de tralhas no sótão, que estranhamente tinha uma porta com um cadeado. Segundo a lenda local, no século anterior, uma mulher que sofria de doenças mentais fora mantida presa no sótão, onde eventualmente encontrou a sua morte. Ao abrir o cômodo com a porta com cadeado no sótão, descobrimos que as paredes e o teto estavam cobertos com uma substância verde, parecida com um giz, que ao ser removida com sabão e água, revelou diversas marcas de mãos manchadas com sangue, que se tornaram marrons com os anos. A primeira noite que eu e meu esposo dormimos no quarto de hóspedes, tive uma experiência estranha e aterrorizadora. Sonhei que acordara no meio da noite e me sentei na cama. Uma luz pálida e brumosa, que poderia ser tanto uma luz da rua ou da lua, estava entrando por uma fenda entre as cortinas e iluminava o quarto só o suficiente
para que eu pudesse ver a parede do lado oposto ao da cabeceira da cama. Percebi uma porta no meio da parede, onde antes não havia nada, e abri lentamente, sem fazer o menor ruído. Lembro-me de pensar como isso era curioso, uma vez que não havia cômodos do outro lado da parede. Não havia nada, além do lado de fora. Quando a porta se abriu completamente, a figura sinistra de um homem sem rosto, vestido de negro, apareceu na porta e estendeu uma de suas mãos para mim. Eu me vi começando a estender o braço para tomar a sua mão, quando de repente algo me disse que se eu o tocasse, certamente morreria. Imediatamente recolhi a mão e gritei: "Não!", tão alto quanto meus pulmões permitiam. E imediatamente este homem recuou e a porta bateu atrás dele. De fato, foi um pesadelo em tanto. Então, conforme percebemos, né, ela e o esposo queriam reformar a casa e iam começar pelo quarto principal. E ao dormirem no quarto de hóspedes, notem isso, né? Ele tinha uma porta para o sótão, este quarto de hóspedes. E foi ali que ela teve esse sonho. Continuando, na primavera, após a neve do inverno ter finalmente derretido, nossa amiga Lisa veio de Boston para visitar-nos por alguns dias. Aí é que vai começar as coisas. Percebam só. Nós a colocamos no quarto de hóspedes, porque já estava redecorado a essa altura, e achamos melhor não mencionar a ela o nosso sonho que tivemos naquele quarto. E não foi porque achamos que ela fosse ficar com medo, mas sim porque achamos que ela não acreditaria. Quando o assunto era o sobrenatural, Lisa era naturalmente cética e dificilmente acreditava em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, a Lisa achava tudo isso muito ridículo. E a mulher que nos conta, ela diz que ela era estudante de obras ocultas. E a Lisa sabia disso, respeitava, porém não acreditava. Nos 2 primeiros dias em que Lisa ficou conosco, a luz do seu quarto ficou acesa a noite toda. Lisa ficou de repente muito perturbada emocionalmente e com lágrimas nos olhos contou-nos sobre o porquê que havia ficado as 2 noites com as luzes acesas. Disse-nos que um homem vestido de preto e uma mulher com um vestido da era vitoriana que vinham aparecendo em seu quarto nas últimas 2 noites, assustando-a e até atacando-a fisicamente. Ela estava com medo de falar alguma coisa, e nós não acreditarmos, ou pior, acharmos que ela estava inventando isso ou perdendo a sanidade. Ela admitiu que, a princípio, pensou que meu marido e eu entráramos no quarto e, protegidos pela escuridão, tentáramos aplicar-lhe uma peça cruel para assustá-la, ou tentar fazê-la acreditar em fantasmas. Logo percebeu que não éramos nós no quarto e voltou a dormir, considerando a experiência como nada mais do que um sonho bizarro. Entretanto, o homem e a mulher apareceram em seu quarto novamente. Dessa vez, a mulher colocou suas mãos na garganta de Lisa e, segundo ela, tentou sufocá-la enquanto o homem de preto ficou de pé em silêncio do lado da cama, observando. Durante a luta, Lisa conseguiu acender a lâmpada próxima da cama, o que fez com que seus visitantes indesejados desaparecessem instantaneamente. Abalada e incapaz de dormir novamente, ela ficou acordada o resto da noite e passou as horas restantes lendo um livro. Na noite seguinte, após desligar a luz do aposento e ir dormir, o casal espectral, aqueles fantasmas, invadiu novamente a escuridão do seu quarto. Dessa vez, o homem segurou Lisa na cama, enquanto a mulher puxava violentamente um dos seus braços, como se tentasse deslocá-lo. A experiência foi terrorizante para ela, que descobriu que a única maneira de manter seus atacantes afastados era deixar a luz acesa, até as primeiras luzes da aurora surgirem na janela. Então, o tipo de experiência que Lisa passou a fez acreditar que, pelo menos na possibilidade, de existirem fantasmas. Nesse momento, diz-nos
a mulher bruxa que está contando a experiência. Decidimos contar à nossa hóspede sobre o estranho sonho que tive sobre o homem e o som da porta batendo, que acordou meu marido quando estávamos no quarto de hóspedes. Lisa e eu sentimos que certamente havia uma conexão entre o homem em meu sonho e aquilo que aparecia em seu quarto. Sugeri que realizássemos um ritual de banimento no seu quarto para livrá-lo de todo e qualquer espírito maligno, e fiquei surpresa quando Lisa deu a entender que apoiava a ideia. Lembrem-se que eu disse que essa mulher que está contando, ela é uma bruxa? Bom, então ela comprou a casa, percebeu que a casa era assombrada, mas mesmo assim ela ficou lá. E ela sabia realizar alguns rituais a fim de banir outros espíritos. Ela nos conta: naquela noite, após o sol ter desaparecido atrás do horizonte, no oeste, e o céu sobre a casa ficar cheio de seus morcegos de toda a noite, eu salpiquei um pouco de sal no chão do quarto de hóspedes e o fumiguei com um maço defumador de salva e cedro, dois tipos de plantas, né? Que são conhecidas por bruxas e xamãs por possuírem poderes para expulsar energias negativas. Então, conjurei um círculo de proteção no chão, no qual Lisa, meu marido e eu ficamos, e acendi 4 grandes velas brancas, uma em cada um dos 4 pontos cardeais ao longo da circunferência do círculo. Conforme a fumaça aromática e a luz das velas encheram o quarto, invoquei a deusa e o deus da bruxaria com uma prece e pedi sua proteção depois do ritual. Então aqui cita, né, depois as palavras que ela disse, mas ela fez aquele ritual, né, todos dentro de um círculo, protegidos a fim de banir os espíritos que haviam amaldiçoando aquela casa. Enquanto dizia o feitiço repetidamente, notei as chamas das velas tremeluzirem com violência e queimarem mais forte do que já vira antes, pelo menos 15 centímetros, se não mais. Uma lufada de vento gelado varreu o quarto enquanto as paredes rangiam e os vidros das janelas chacoalhavam. Após algum tempo, os rangidos e o chacoalhar pararam e uma atmosfera de tranquilidade tomou o quarto. Olhei para as velas ao redor do círculo e elas voltaram a queimar normalmente. A presença sombria que sentíramos anteriormente no quarto não estava mais presente, e eu estava confiante que o ritual conseguira expulsar qualquer espírito maligno. Naquela noite, Lisa dormiu no quarto de hóspede sem ser perturbada, nem precisar deixar a luz acesa. Entretanto, no café da manhã do dia seguinte, minha mãe contou que acordara no meio da noite e vira uma mulher parada no corredor que levava ao seu quarto. O corredor estava escuro e ela não conseguiu enxergar o rosto dela direito. Entretanto, a mulher parecia ser do mesmo tamanho que a Lisa. Por isso minha mãe pensou que fosse ela. Se estiver com medo de dormir sozinha, Lisa, você pode dormir na minha cama comigo, sussurrou minha mãe, já sabendo dos pesadelos perturbadores de Lisa. A mulher não respondeu. Alguns instantes se passaram e então ela desapareceu na escuridão do corredor. Minha mãe se virou de costas para a porta e começou a cair no sono, quando de repente sentiu o outro lado do colchão afundando como se fosse o peso do corpo de alguém. Supondo que Lisa reconsiderara sua oferta, ela não disse nada e voltou a dormir. Lisa encarou minha mãe com uma expressão de choque. Mas eu não dormi no seu quarto ontem, disse ela. Eu dormi sozinha, no quarto de hóspedes a noite toda. A princípio minha mãe achou que Lisa estava lhe pregando algum tipo de peça. Mas quando percebeu que ela estava falando sério, ela se virou para mim com uma expressão preocupada e perguntou: então quem ou que dormiu na minha cama ontem comigo? É uma pergunta que permanece sem resposta até hoje. No outubro do ano seguinte, ou seja, um ano depois, Lisa veio nos visitar novamente. Dessa vez para passar o Halloween conosco. Os espíritos da casa foram mais legais com ela dessa vez.
e não houve pesadelos aterrorizantes ou ataque fantasmas. Mas sua segunda visita não passaria sem algum acontecimento perturbador. Um dos donos anteriores da casa, uma mulher conhecida como Hattie, comprara a propriedade em um dia de Halloween, mais de meio século antes, e tinha fama de ser uma bruxa. Notem que a mulher que está nos contando a experiência, ela é uma bruxa. E está falando que a casa fora comprada anteriormente por outra bruxa 50 anos antes, na noite de Halloween. E essa mulher, a Hattie, estava enterrada no cemitério da cidade na Rota 37, não mais que uma milha de distância. Durante uma conversa sobre Hattie, Lisa e eu começamos a imaginar se ela poderia ser um dos espíritos a assombrar a casa ou se saberia quem eram e por que ainda estavam lá. Uma vez que era noite de Halloween, uma época que se diz que o véu que separa o nosso mundo do mundo dos mortos fica mais tênue e é possível ter uma comunicação melhor com eles, achamos que era uma boa hora de fazer uma visita à velha Hattie. Ora, agora que a Lisa já estava habituada aos fantasmas, né, havia acreditado que poderia existir alguma coisa como essa, as duas foram no cemitério, sim, na noite de Halloween, até a sepultura de Hattie, a antiga bruxa que havia comprado a casa. Lisa, meu marido e eu fomos de carro até o cemitério deserto e procuramos pelo túmulo de Hattie, com uma lanterna. Quando o achamos, colocamos uma vela de Halloween com a forma de fantasma sobre sua lápide e a acendemos. Nós três formamos um círculo ao redor do túmulo enquanto eu chamava por Hattie, convidando seu espírito a aparecer diante de nós ou usar um de nós como veículo pelo qual poderia falar. Esperamos pelo som de uma voz ou algum tipo de sinal que mostrasse que ela estava conosco, mas a única resposta que recebemos foi o assobio do vento passando pelas árvores sem folhas. Tentamos contatar o espírito de Hattie novamente. Dessa vez, coloquei as palmas das mãos sobre a lápide e chamei por seu nome 3 vezes. Lisa me disse num sussurro que sentia que alguém nos estava vigiando, apesar de não haver sinais visíveis de outras pessoas no cemitério, além de nós três. Todos concordamos com ela. Eu estava sentindo fortemente a mesma coisa. De repente, a lápide sobre a qual minhas mãos estavam apoiadas começou a mover-se lentamente no sentido horário. A chama da vela fantasma se apagou e então uma pequena pedra apareceu de lugar nenhum e acertou com força no lado do carro de Lisa, que estava estacionado a menos de 3 metros de nós. Nesse momento, concordamos de forma unânime que era hora de voltar para casa. Após chegarmos em casa, Lisa e eu demos um passeio pelo terreno iluminado pelo luar. Nosso passeio nos levou à velha garagem de carroças, aquela que no início da história dissemos, né, que era mais antiga do que a casa e estava nos fundos desta casa. Quando nos aproximamos da construção, Lisa olhou uma das janelas do segundo andar e disse que sentiu que havia algo lá. Nesse momento, uma lufada de vento frio uivou pela garagem de carroças e com um som alto de fazer parar o coração e que parecia com o som de um canhão sendo disparado, a vidraça da janela que observávamos soltou-se inteira e caiu para o chão em nossa direção. Lisa e eu gritamos e corremos de volta para casa, tão rápido quanto era humanamente possível. Lisa decidiu voltar para Boston no dia seguinte e, apesar de continuarmos todos bons amigos, ela nunca mais nos visitou novamente em Fort Covington, o norte de Nova York. Esta é a primeira parte da Casa Assombrada de Dunwich, onde morava a bruxa, porque o relato ainda continua numa outra noite de Halloween. Mas este fica para a próxima. Gostou da história de hoje? Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal. Na próxima semana, outro relato sobrenatural.
Até lá.